Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero expressar a minha alegria de estar convosco nesta noite, uma noite tão especial, poder estar com o querido pastor Antônio José, pastor desta igreja, a qual temos um carinho, uma profunda admiração pela visão e pelo ministério profícuo que o Senhor tem entregue a ele. E a esta igreja aqui em Fortaleza, qual está no nosso coração. Temos bons amigos aqui. Bom rever pastor Ozean, pastor Kelsey, irmão Victor Breno e demais irmãos obreiros, senhores e senhoras que aqui estão. Feliz se eu não estou enganado, pastor Antônio José, no último culto no templo antigo eu preguei no último culto, e o senhor falou assim: hoje estamos concluindo de desmontar a igreja e vamos começar um culto no anexo. Já não tinha mais telão, já não tinha, e você está pregando a última vez nesse templo antigo. E eu fico feliz de estar pregando na escola bíblica, que está iniciando as construções do novo templo. Está vendo? Já estou me escalando para pregar na inauguração, viu? Brincadeira, pastor. Meus irmãos, sem perder de tempo, quero lhe trazer uma rápida reflexão. Sei que é um programa durante todo o ano que a igreja em Fortaleza está fazendo, está tratando, como nos foi apresentado aqui, sobre o Evangelho de Cristo. E eu quero fazer o que me foi proposto, tratando sobre o Evangelho e a jornada do discipulado cristão. E eu gostaria de fazer isso. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, e irei ler a partir do versículo de número 24. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo de número 24, mas eu estarei dando uma atenção maior ao versículo 28 e 29. O texto aos Colossenses diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Quantos podem dizer amém? Amém. Sempre que eu leio esse texto, especialmente o versículo 24, eu me lembro das palavras do pastor Shed, que ele dizia que o que resta das aflições de Cristo são as aflições do ministério, são as aflições do pleno exercício ministerial, até porque o sacrifício de Cristo foi completo para a nossa salvação. Mas o que resta dos sofrimentos de Cristo, ou das aflições, aí Paulo diz que ele sofre, ele cumpre na sua carne o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Bem, o fato, meus queridos irmãos, é que a epístola que Paulo escreveu aos Colossenses, uma igreja que possivelmente ele não foi pessoalmente, uma igreja que possivelmente não foi ele que implantou esta igreja, mas ele escreve esse texto escrito pelo apóstolo Paulo
mais ou menos durante o seu encarceramento em Roma, por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo. E essa epístola, ela é contada como uma das epístolas da prisão, onde Paulo, prisioneiro, produz muitos textos, e entre este, a epístola aos Colossenses, que tem como objetivo principal reafirmar a supremacia de Cristo e a suficiência do Evangelho, diante das ameaças de falsas doutrinas que estavam se infiltrando naquela igreja. De certa forma, muito parecido com o contexto no qual nós estamos vivendo, onde há uma necessidade de se trabalhar e de se apresentar o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Porque quando o Evangelho não é ensinado, quando o Evangelho não é pregado, quando o Evangelho não é anunciado, falsos ensinos, falsas doutrinas, novas filosofias, elas entram ou adentram por dentro da igreja. Mas o antídoto contra as falsas doutrinas é o verdadeiro Evangelho. O antídoto para uma sociedade ateia é o verdadeiro Evangelho. O antídoto para uma sociedade pluralista, para uma sociedade permissiva, é o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, o Senhor. E essas doutrinas na igreja de Colossos misturavam elementos do cristianismo com práticas judaicas legalistas, filosofias gregas e crenças místicas orientais, sugerindo que, além de Cristo, os crentes precisavam de conhecimento especial ou rituais específicos para alcançar a plenitude espiritual. De novo, não é nada muito diferente do que nós vemos hoje: caminho do sal, rosa ungida, sacrifícios de tolo, coisas que são apresentadas, toca-se isso, e um modelo, às vezes, de liturgia judaica, que já fomos libertos desse legalismo judaico, e nós estamos na dimensão da graça, do Espírito, da Igreja de Cristo, e nós vivemos um tempo onde pessoas tentam prender outros pela sua mente, pela sua confissão positiva, pela maldição hereditária, mas eu volto a repetir nesta noite que o antídoto para isso é o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então Paulo escreve para combater essas ideias, exaltando Cristo como primogênito de toda a criação e a cabeça do corpo, que é a igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 18, ele fala isso. Paulo apresenta Jesus como a personificação da plenitude de Deus, em quem toda a sabedoria, todo o conhecimento estão escondidos. Não há nada mais perfeito do que o Cristo. Não há nada mais maravilhoso do que o Cristo. Não há nada maior do que o Cristo. Não há nada mais exaltado do que o Cristo. Não há nada mais excelente do que o Cristo, o Filho de Deus. E Paulo diz que nele habita toda a plenitude de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Neste contexto, Paulo expõe a essência do verdadeiro discipulado. E é isso que eu quero me prender em alguns minutos nesta noite. Nesse texto, especialmente nos versículos 28 e 29, Paulo, ele apresenta, ele expõe a essência do verdadeiro discipulado, onde Paulo descreve a sua missão de proclamar Cristo, a de mostrar e ensinar, com o objetivo de apresentar cada pessoa perfeita ou madura em Cristo Jesus, o Senhor. E isso é um resumo do que é o discipulado cristão. Então, em primeiro lugar, Paulo, ele apresenta Cristo
como centro do discipulado. Versículo 28, na parte A, ele diz: a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em sabedoria. Então a primeira coisa, Cristo, ele é o centro do discipulado. O centro do discipulado não é o ser humano. O centro do discipulado não é a pessoa humana. O centro do discipulado não é a função que você vai exercer a partir de hoje na igreja como diácono. O centro do discipulado não é chegar a ser o pastor da igreja. O centro do discipulado não é a sua ideia pessoal do que você acha que deve ser. Mas o centro do discipulado é Cristo. É Jesus Cristo. Para o cristão genuíno, para o crente verdadeiro em Jesus, a verdade para nós não é uma ideia, não é uma filosofia. A verdade para nós é uma pessoa. Nós não estamos discutindo uma ideia, nós estamos falando sobre uma pessoa. E quem é? Esse é aquele que a Bíblia chama de Alfa, Ômega, princípio, fim, Rei dos reis, Senhor dos senhores, a brilhante estrela da manhã. Sim, ele é aquele que João Batista viu e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O centro do discipulado cristão é Cristo. E Paulo começa enfatizando que Cristo é o centro de sua mensagem e missão. Paulo não estava promovendo um conjunto de regras ou de rituais. Não, Paulo estava apresentando uma pessoa, Jesus Cristo. O discipulado cristão, segundo Paulo, começa e termina em Cristo. Cristo é o conteúdo e ele é o objetivo da nossa proclamação. Não há evangelho sem Cristo, assim como não há evangelho sem cruz, não há evangelho sem Jesus, não há discipulado sem Jesus. Quando você tira Jesus, o Cristo crucificado do evangelho, ele pode parecer com budismo, por exemplo, que prega a morte do eu. Ele pode parecer com filosofias de um bom, ou como um pregador que andou pelas areias quentes da Galileia. Não, o evangelho é muito mais do que isso. O evangelho é uma pessoa, ela é centrada no Cristo, no Filho de Deus. Cristo é tanto o conteúdo quanto o objetivo da nossa proclamação. Então, no discipulado, a nossa principal tarefa é apresentar Cristo de maneira clara e poderosa em um mundo cheio de vozes que oferecem diferentes caminhos espirituais. Devemos centralizar a nossa vida e ministério na pessoa de Cristo. Com tantas vozes que há nesse mundo, precisamos centrar a nossa mensagem em Cristo Jesus, o Senhor. Nossa vida e nosso ministério precisa ser centrado no Cristo, no Filho de Deus. Não se trata de seguir ideias humanas ou sistemas religiosos, mas de conhecer, amar e seguir a Jesus. Sabe por que essa igreja está de pé há 110 anos? Porque essa igreja anuncia Jesus. Sabe por que nós estamos aqui nesta noite celebrando e falando sobre discipulado cristão? Porque há 110 anos esta igreja anuncia Jesus. Quando nós centramos o nosso discipulado em Cristo, estamos edificando sobre um fundamento sólido e inabalável. Paulo disse que o fundamento já está posto. E nós edificamos sobre o fundamento que já está posto. E qual é o fundamento que já está posto? É Cristo. É Cristo.
Nós edificamos sobre Cristo. Ele é o nosso fundamento sólido e inabalável. Ele é a rocha, Ele é a pedra de esquina, Ele é a pedra angular, Ele é o nosso alicerce, Ele é aquele sobre o qual a igreja está edificada. Quando Ele disse: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Cristo é o fundamento. Ele é a sabedoria de Deus revelada a nós. E é em Cristo que encontramos tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Bendito seja o nome do Senhor. Então, em primeiro lugar, Paulo diz que Cristo é o centro do discipulado. Em segundo lugar, o objetivo do discipulado, Paulo coloca sobre apresentar todo homem perfeito em Cristo. Para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Paulo deixa claro que o objetivo final do discipulado é apresentar cada pessoa perfeita. Como assim, pastor? Perfeita. Perfeita que é a ideia de madura, a ideia de maturidade. O trabalho do discipulado é trabalhar para apresentar a pessoa madura em Cristo. E isso implica um processo contínuo de crescimento e maturidade espiritual, onde o crente é conformado à imagem de Cristo. E aí você pode me perguntar, quanto tempo dura o discipulado? O discipulado dura 3 meses? Dura 6 meses? Dura 1 ano? Quanto tempo dura o discipulado? Seria o discipulado o curso para o batismo, para entender as normas batismais que nós seguimos? Quanto tempo dura o discipulado? E quando eu penso sobre isso, eu me lembro de um pastor idoso que ele sempre me perguntava, e ele dizia: meu filho, quanto tempo demora-se para fazer um santo? Não um santo de barro, não um santo de madeira, não um santo de gesso, mas uma pessoa santificada, os santos que a Bíblia diz. E aí ele dizia assim: sabe qual é o nosso problema hoje, meu filho? É que nós estamos com muitas estrelas e poucos santos. O problema da igreja hoje, no século 21, é que nós temos muitas estrelas e poucos santos. E aí ele me perguntou: sabe quanto tempo demora? Sabe quanto tempo demora para formar o discipulado? E eu falei: quanto tempo, pastor? E ele falou assim: meu filho, o discipulado dura uma vida inteira. Todos os dias, negue-se a si mesmo. Todos os dias, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga a Jesus. Isso é uma decisão para a vida. E quando que nós nos formamos? Vocês estão aqui para o diaconato, fizeram um curso, se formaram, passaram nas provas, passaram na documentação, e vocês estão aqui. Mas maior do que isso, não é sua ordenação ao pastorado, a bispo, apóstolo, pai apóstolo, ou o que inventarem por aí. Não é essa a maior formatura. A formatura do discipulado cristão é quando você ouvir: vinde bendito de meu Pai, e possui por herança o reino que lhe está preparado desde a fundação do mundo. Aí você se formou. Aí a carreira está completa, está feito. E o discipulado, você foi apresentado a Deus maduro, como igreja santa e incorruptível, levada aos céus, diante do trono do Todo-Poderoso. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Na proposta bíblica e de apóstolo Paulo, o verdadeiro discipulado não se contenta com o conhecimento superficial, mas visa a transformação completa do caráter e da vida de cada discípulo. E este processo de maturidade envolve tanto a admoestação, ou seja, a correção, quanto o ensino contínuo. Então, nosso objetivo deve ser que cada crente se desenvolva em maturidade, em conhecimento e em graça, até que se torne semelhante a Cristo Jesus, o Senhor.
Esse é o objetivo. Hoje eu preciso ser melhor do que ontem. Amanhã eu preciso ser melhor do que hoje. Depois de amanhã, melhor. E nós vamos caminhando, nós vamos prosseguindo para o alvo, deixando as coisas que para trás ficam. Prosseguimos para o alvo, ao prêmio da soberana vocação. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O discipulado, ele não é apenas um programa que você segue de pontos. Discipulado é caminhar junto. Discipulado é andar junto, ombro a ombro, ensinando, corrigindo, admoestando, parabenizando. Hoje você conseguiu, amanhã vamos para outra etapa. É assim, hoje não deu certo, mas amanhã vai dar certo, porque nós prosseguimos para o alvo. Então a jornada do discípulo é desafiadora, mas a visão de sermos apresentados perfeitos em Cristo é uma meta gloriosa. Cada passo que damos em direção à perfeição, por menor que seja, nos aproxima mais do Salvador. Em segundo lugar, Paulo fala sobre o objetivo do discipulado, que é apresentar todo homem perfeito em Cristo. Em terceiro lugar, Paulo vai falar sobre esforço e a dedicação no discipulado, versículo de número 29. E para isso também trabalho, combatendo, segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Paulo descreve o seu ministério como um trabalho árduo, como uma luta constante. Nós não estamos brincando de ser crente, irmãos. Ser discípulo de Jesus não é uma brincadeira. Ser discípulo de Jesus não é uma brincadeira no playground do prédio. Não é uma caminhada na praça. Ser discípulo de Jesus, negar-se a si mesmo, todos os dias, tomar a sua cruz. Como se diz os teólogos, no primeiro século, se você visse uma pessoa com uma cruz nas costas, você não precisava perguntar onde ela estava indo. Você sabia que ela estava indo para a crucificação. Ela estava indo para a morte. Ela estava condenada à morte. Então Jesus está dizendo que quem abraça o discipulado cristão, abraça a via dolorosa, abraça o sofrimento, abraça a morte do eu, abraça a morte dos direitos. E nós estamos numa geração com muitos direitos, poucos deveres, crentes com muitos direitos. Eu tenho direito. E eu fico impressionado, porque é difícil imaginar uma pessoa que tinha mais direito do que Jesus. É difícil imaginar uma pessoa que tinha mais direito do que Jesus. Mas ele, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes humilhou-se a si mesmo e assumiu forma de servo. É difícil imaginar um direito que Jesus não tivesse. Ele tinha todos. Mas ele abriu mão. O discipulado cristão precisa abrir mão. Senão você não pode ser discípulo de Jesus. Não pode. Porque no Evangelho não cabe egoísmo. O Evangelho não é cada um por si, Deus por todos. Isso é filosofia mundana. O Evangelho é a oração do Pai Nosso. O Pai não é meu, Ele é nosso. O pão não é meu só, o pão nosso de cada dia. Não é perdoe os meus pecados, é perdoe as nossas dívidas. Porque é comunitário. O Pai é nosso. Não cabe para egoísmo. Trazem a Jesus a mulher adúltera e a lei. E eles jogam para Jesus, a lei diz que ela tem que morrer apedrejada.
Na verdade, a lei dizia que eram os dois. Talvez quem estivesse com ela estivesse com uma pedra na mão, esperando para atacar. Jesus olha e diz: é verdade, a lei de Moisés diz que deve ser apedrejado. E aí, vamos jogar pedra ou não vamos? Jesus diz: está certo, quem não tiver pecado aí, joga a primeira pedra. E ele abaixou. E aí ele se levanta e pergunta: mulher, onde estão os seus acusadores? Aí ela diz: não tem ninguém, Senhor. Sabe qual é a moral dessa história? A única pessoa que poderia jogar pedra, não jogou. A única pessoa que poderia julgar e condenar, não condenou. Mas nós somos rápidos demais a jogar pedra, a condenarmos e abandonarmos. Isso não é discipulado cristão. O discipulado cristão caminha junto. A dedicação. E Paulo fala sobre esse trabalho árduo. É uma luta constante, não é fácil. O discipulado não é fácil. Exige esforço, sacrifício, perseverança. No entanto, Paulo não confia em sua própria força, mas ele confia em Cristo. E ele diz: e para isso eu trabalho, combatendo, segundo a sua eficácia, não de próprio Paulo, mas a eficácia de Cristo, que em mim opera poderosamente. Ou seja, assim como Paulo, devemos estar dispostos a trabalhar e lutar pelo crescimento espiritual dos outros. Discipulado exige investimento pessoal, tempo, oração e ensino. Vou repetir: discipulado exige investimento pessoal, tempo, oração e ensino. Quantos pais não discipulam mais os seus filhos? Quantos pais não discipulam mais os seus filhos? Seus filhos são discipulados por redes sociais, por programa de televisão, por entretenimento de internet, de rede social, de smartphone. São discipulados, acho que nem usa mais isso, mas deixa eu dar um exemplo. São discipulados por Peppa Pig. Acho que nem passa mais, né? Estou ficando velho. Quantos são discipulados e os próprios pais não discipulam os filhos? Depois choram. Depois dizem: meu filho tomou um caminho. A gente ensinou o que pôde, né? Não ensinou. A maioria não ensinou. Não gastou tempo. Não investiu tempo. Não teve esforço. Mas a luta de Paulo nos lembra que o discipulado pode ser cansativo e desafiador, mas Deus nos dá a força necessária para perseverarmos. Então, quando nos sentimos fracos, podemos confiar que a eficácia de Cristo está trabalhando em nós, renovando as nossas forças para continuarmos. E aí você se acha cansado, e você diz: mas eu não vou conseguir. Aí a força de Cristo, pelo poder do seu Espírito, que em nós opera, nos dá uma força que você não sabe de onde veio. Sabe, veio do céu, veio do Espírito de Deus, que nos fortalece na jornada. Aleluia. E em quarto e último lugar, não quero cansá-los, os futuros diáconos estão ansiosos por deixarem de ser candidatos ao diaconato. Não quero cansá-los. Mas em quarto e último lugar, dentro dessa plenária desta noite, Paulo fala sobre a dependência do poder de Deus no discipulado. Versículo 29, a parte B. Segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente.
Paulo conclui afirmando que todo o seu trabalho e esforço são realizados segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Esse é o segredo do discipulado. Esse é o segredo desta igreja. Este é o segredo deste ministério. Este é o segredo da proposta. Não é que surgiu de uma mente brilhante. Não é que é um programa extremamente bem elaborado. Não. Mas Paulo diz, o segredo da eficácia no discipulado é a dependência total do poder de Deus. Sabe por quê? Quem convence o homem é o Espírito de Deus. Você pode falar, ensinar, e tem que ensinar, tem que se esforçar. Mas se não nascer de novo, não adianta. Você não tem como exigir uma ética cristã do discípulo para quem nunca nasceu de novo. Ele não vai entender, vai achar que é loucura. Mas quem nasceu de novo, da água e do Espírito, é diferente. É diferente. Então, como discipuladores, precisamos reconhecer que todo crescimento e transformação vem de Deus. Isso tem a ver com intercessão, de quem você está discipulando, intercedendo, colocando no joelho, colocando diante de Deus, clamando. Eu estava na cidade que estou pastoreando, uma rápida, não vou citar todos os nomes, até porque está ao vivo, mas estávamos orando por algumas famílias, algumas pessoas, e tinha um rapaz bem complicado para vir estar na igreja, e a família falando que queria que ele estivesse, mas uma história de vida muito complexa, muitas dificuldades, muitas lutas, desde o pai que já morreu, e esse rapaz foi para um catibozeiro, não sei se é assim que se chama aqui no Ceará, essa coisa mesmo, foi para um catibozeiro lá, e ele foi lá e contou para o cara um monte de problema dele, da vida dele, que ele achava que tinha um encosto, e não sei o que, e não sei o que. Olha, irmãos, olha que coisa extraordinária. Só que a gente estava orando por esse rapaz, e orando pela família desse rapaz. E ele muitas vezes, quando vinha na igreja, ia embora rápido. Aí ele foi no catibozeiro e contando a história. Aí o catibozeiro parou, olhou para ele e disse assim: meu jovem, você tem um problema. Não, eu sei, por isso que eu estou aqui. Mas o seu problema só se resolve quando você for crente. Vá lá para a igreja dos crentes, seja crente, que resolve tudo. O rapaz sentou na mesa na minha frente, e eu precisei nem evangelizá-lo. Ele já veio evangelizado. Eu falei, então, tu quer ser crente mesmo? Aí ele, eu quero. Eu falei, então dobra o joelho aqui que a gente vai orar por você. Aí eu falei para ele, agora, o discipulado começa hoje. Todos os dias. Acompanhado, trabalhado, ensinado, orado, cuidado, ombro a ombro. Isso é o discipulado. Nossa tarefa é sermos fiéis e dependemos completamente do poder de Deus. A eficácia do nosso ministério está diretamente ligada à dependência de Deus. A eficácia do nosso ministério não está na nossa oratória, não está na nossa arquitetura, mas na nossa dependência de Deus. A eficácia do discipulado está na dependência de Deus. E é isso que somos desafiados. Mas a boa notícia é exatamente essa,
que nós não precisamos fazer tudo sozinho. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, o mesmo poder que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos, Ele está operando em nós para nos capacitar a formarmos discípulos de todas as nações. Quando confiamos em Deus, Ele faz muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. É o mesmo poder que há 2000 anos atrás disse para os discípulos: vão por todo o mundo, e quando vocês forem, façam discípulos de todas as nações, e eu garanto que vai dar certo. Como que vai dar certo? Porque eu estarei com vocês todos os dias, 110 anos, se Jesus não voltar, 111 anos, 112, 113, 115, eu estarei com vocês, a Assembleia de Deus, Templo Central, todos os dias, até a consumação dos séculos. Quantos creem assim? Levante a sua mão e adore a Ele nesta noite. Eu quero apenas fazer uma oração. E com essa oração quero encerrar. Com a autorização do pastor, coloque-se de pé. Eu estou falando nesta noite para uma comunidade de discípulos. Estou falando nesta noite para pessoas que creram em Jesus, amam a Jesus, seguem a Jesus e precisam produzir frutos. E frutos que permanecem são outros discípulos. O que ouviste de mim, Timóteo, apresente a homens fiéis, e esses fiéis a homens idôneos. Discipulado. Discipulado não é juntamento de gente. Discipulado é trabalhar para que o meu irmão, que a minha irmã, discipulado é trabalhar para que o meu irmão, que a minha irmã e eu pareçamos mais com Cristo. Discipulado é maturidade. Tem gente que tem anos de crente, mas não tem maturidade espiritual. E acha que o céu é como o antigo INSS, é por tempo de contribuição. Não, não é. Porque o antigo INSS é por tempo de contribuição, né? Hoje não é mais. A vida cristã é todo dia. Todo dia. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga Jesus. Levante as suas mãos comigo. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesse anexo do Templo Central em Fortaleza. 110 anos de Assembleia de Deus. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem dado crescimento à sua igreja. Não tem faltado provisão. Não tem faltado obreiros, homens e mulheres abnegados para te servirem e pregar o teu evangelho. Deus, a minha oração nesta noite é que esta igreja permaneça. Que esta igreja permaneça fiel, forte, abençoada na marcha da pregação do evangelho, fazendo discípulos de todas as nações, levando as pessoas à maturidade da fé. E nessa jornada que o Senhor venha nos abençoar, prosperar-nos, fortalecer-nos, encher-nos de graça e de dons do teu Espírito. Nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.